Olá amigos historiantes, tudo bem? Hoje vamos dar continuidade ao módulo História do Brasil Império com o tema Primeiro Reinado. O Brasil se tornou independente e Dom Pedro I se tornou o primeiro governante do Brasil. E nesse primeiro momento ele instituiu uma Assembleia Constituinte em 1822 para redigir a primeira Constituição do Brasil independente. Nessa primeira Constituição, tivemos o governo dividido em três poderes, que era o poder executivo, que era regido pelo próprio Dom Pedro I, o poder legislativo, que era regido pelas assembleias, e o poder judiciário, que era regido pelo poder dos juízes. Similar ao que nós temos atualmente no nosso Brasil republicano, que é o poder dividido em três esferas. Nessa Constituição de 1822, ainda continuou com a escravidão, que não foi afetada em nenhum ponto. E nessa Assembleia Constituinte, nós tivemos um poder bem dividido entre os três poderes. Diferentemente do período atual, em que um poder quer interferir no outro, um deputado quer ter mais poder que um juiz, o juiz quer ter mais poder que um deputado, e todos acabam sendo submetidos a um presidente. E nesse momento o Brasil era dividido em duas classes políticas, que era o partido tido como Partido dos Brasileiros, que era formado pela elite agrária e urbana, e esses desejavam a formação de uma monarquia constitucional. E do outro lado estava o partido tido como Partido dos Portugueses, que era formado pelos portugueses que ainda viviam no Brasil, e esses desejavam que o governo de Dom Pedro I fosse uma monarquia absolutista. Ou seja, nós temos aí uma divisão entre os dois, entre uns que desejavam uma monarquia constitucional, um monarca que seria auxiliado por uma assembleia, e o outro que queria uma monarquia absolutista, que queria um imperador que governasse sozinho. Dom Pedro I percebeu que na Assembleia Constituinte de 1822 ele não teria o poder que ele desejava. Ele acabaria tendo que dividir esse poder com o poder legislativo. Foi aí que ocorreu um episódio conhecido como a Noite da Agonia, em que o nosso Dom Pedro I, que parecia tão pacífico, um sujeito do bem, ele utilizou a força do exército e fechou a Assembleia Constituinte. E no ano seguinte, com o auxílio de 10 pessoas escolhidas por ele próprio, foi redigida a primeira Constituição do Brasil. E nessa Constituição foi instituído um poder, o chamado Poder Moderador. Esse poder moderador ela iria se unir às outras três esferas de poder, o legislativo, o executivo, o judiciário, e também existia o poder moderador, e esse quarto poder seria executado pelo próprio imperador com o auxílio de um grupo de conselheiros. Ou seja, o Dom Pedro, ele de uma forma quase que arbitrária, ele decidia se tornar um monarca absolutista. Mas nem tudo foi tão tranquilo para o governo do nosso Dom Pedro I. Tivemos no período do governo dele a Guerra da Cisplatina. E o que seria a Cisplatina? A região que hoje compreende o Uruguai, que foi dominada por forças brasileiras ainda no período do governo de Dom João VI, durante o Reino Unido de Brasil e Portugal, que vocês viram no módulo anterior, essa região pertencia ao Brasil. Só que eles decidiram, com o auxílio da Argentina, proclamar sua independência. E o Brasil, logicamente, não aceitaria perder esse território, dando início a um conflito na região sul. A Grã-Bretanha, percebendo que poderia haver um conflito armado generalizado por toda a região, interviu e forçou as duas partes a aceitar a independência do Uruguai, nascendo aí a República do Uruguai. Enquanto havia esse conflito na região sul, na região nordeste ocorria outro fato para preocupar o Dom Pedro I, que era a Confederação do Equador. Essa revolta tentaria formar uma república na região nordeste, abrangendo várias províncias.
Dom Pedro I, para evitar que esse movimento tomasse proporções que não conseguisse mais controlar, interviu violentamente utilizando a marinha que ele tinha formado ainda no período da guerra por independência, e conseguiu suprimir esse movimento da Confederação do Equador. Fora esses dois fatos que desgastaram muito o governo de Dom Pedro I, ainda haviam ataques de jornais da época, jornais que não admitiam que o Brasil independente fosse governado ainda por um descendente de portugueses. Eles queriam um Brasil que fosse governado pelos próprios brasileiros e passaram a atacar o monarca. E o principal nome de um desses agressores verbais e redigidos do nosso Dom Pedro I era Líbero Badaró. E por ter uma língua muito afiada, ele acabou sendo assassinado. E os jornais da época e a própria população deu como Dom Pedro I como mandante desse assassinato. Com a sua imagem desgastada e após perda de territórios, de ter uma revolta em seu território, Dom Pedro I ainda teve mais um golpe de misericórdia, que foi a Noite das Garrafadas, que não foi uma noite de bebedeira e todo mundo encher de bebida e cachaça. Na verdade, Dom Pedro, ao chegar no Rio de Janeiro, após uma viagem à província de Minas Gerais, ele seria saudado pelos portugueses que ainda viviam na capital. Contudo, os brasileiros, já com uma revolta com o nosso Dom Pedro I, eles acabaram agredindo os portugueses com paus e garrafadas. E após essa grande revolta na capital, Dom Pedro I percebeu que não tinha mais como governar. Ele acabou abdicando do seu governo, cedendo o poder para seu filho Pedro, mas o nosso, que seria o futuro, Dom Pedro II, tinha apenas 5 anos quando o pai abdicou. Então se dá início a um dos períodos mais conturbados da história brasileira, que foi o período regencial. Espero que tenha tirado algumas dúvidas. Até mais, pessoal.